Fala galera do grupo de estudos, então na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente iniciou na aula passada, que foi de cálculo de pH de ácidos e bases. Hoje a gente vai falar de ácidos e bases fracas e moderadas. Porém, antes de a gente entrar nesse assunto, como ficou combinado, a gente vai fazer um exercício aqui para poder praticar essa parte de cálculo de pH de ácidos fortes, tá certo? Então, primeira coisa que a gente vai calcular vai ser o pH de uma solução de HCl, que foi até um exercício que a professora deu em sala, né? Pra gente poder fazer. Eu selecionei essas três concentrações aqui pra gente poder analisar. Ou seja, essas concentrações que estão aqui na letra A, letra B e letra C são as nossas concentrações analíticas, ou seja, a nossa CA. Então, qual é o processo pra gente poder fazer essa questão? Primeira coisa, tratamento sistemático de equilíbrio. Descrever as equações. Então, vamos lá. A gente tem HCl mais água. Como é um ácido forte, é uma ionização total. Isso vai gerar H3O+, e Cl-. Perfeito? Diante disso, depois o que a gente vai fazer? A gente vai fazer autoionização da água. Como que é a autoionização? Ou seja, água mais água, gerando H3O+, e OH-. Show? Vamos lá. Balanço de massa. Nossa concentração analítica. Como é um ácido forte, a nossa concentração analítica é sempre a concentração do ânion que ele libera, ou seja, Cl-, como a gente viu na aula passada. Balanço de carga, o que a gente vai ter? A gente vai ter balanço de carga somatório das cargas positivas. Quem é de carga positiva? A gente tem H3O+. Carga negativa, a gente tem Cl- e OH-. Perfeito? E a gente tem também ainda a nossa constante de equilíbrio, que é, nesse caso, a gente tem apenas o equilíbrio da água. Então, nosso Kw é H3O+, vezes concentração de OH-. E diante disso, a gente chega à conclusão que concentração de OH- é igual a Kw dividido por H3O+. Tá certo? Então, a partir disso, a gente chega ao quê? A gente tem que lembrar daquelas considerações que a gente faz. Ou seja, Cl- pelo balanço de massa é a nossa concentração analítica. E o OH- a gente extrai pelo Kw. Perfeito? Então, a gente chega, só relembrando a fórmula, né? A gente tem que H3O+, é igual ao nosso Ca mais Kw sobre H3O+. Essa é a nossa fórmula que a gente usa para descobrir a concentração de H3O+, e posteriormente achar o pH. Então vamos analisar então a letra A. Letra A, a concentração é 1 vezes 10 a menos 2. A gente tem que lembrar daqueles casos, lembra? A gente tem a situação onde o caso é maior que 10 a menos 6, o caso onde está entre 10 a menos 6 e 10 a menos 8, e o caso onde a concentração é menor que 10 a menos 8. Como a concentração é 1 vezes 10 a menos 2, ela é menor que 10 a menos 6, cai na primeira situação. Então, se está na primeira situação, qual a relação que a gente considera? A gente considera que nossa concentração analítica é muito maior do que a concentração de OH-, tá certo? Então, disso, a gente acontece o quê? Ocorre que a concentração de OH- vai tender a zero. Então, todo esse termo aqui, ou seja, vai tender a zero. Então, a gente diz que a concentração de H3O+ é igual à nossa concentração analítica. Então, a concentração de H3O+ vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, o dado da questão. Como que a gente calcula o pH? pH vai ser menos log da nossa concentração de H3O+, que é 1 vezes 10 a menos 2. Fazendo menos log disso, você vai achar que o nosso pH vai ser 2. Tá certo? Só jogar na calculadora que o resultado sai na hora. Agora, a letra B, ele pede o valor de 1 vezes 10 a menos 7. Bom, se é 1 vezes 10 a menos 7, cai na segunda situação, onde a concentração está entre 10 a menos 6 e entre 10 a menos 8. Então, a gente vai ter que usar aquela equação geral, né? Onde a gente desenvolve isso daqui. Se você não lembra, volta na aula passada para você pegar a fórmula. Que a gente vai chegar à concentração de H3O+, menos Ca vezes H3O+, menos Kw igual a zero. Daí a gente vai chegar na equação fazendo que H3O+ é x, então a gente vai ter o quê? X ao quadrado menos Ca. Quem é Ca é o valor do problema, ou seja, 1,0 vezes 10 a menos 7 vezes x menos Kw, que é 1,0 vezes 10 a menos 14, aproximando, isso é igual a zero. Daí a gente tem aqui o nosso A é 1, então a gente vai calcular agora Bhaskara, tá certo? Então a gente vai usar delta b ao quadrado menos 4ac. Quem é b? O b é esse termo todo aqui. Se a gente jogar isso daqui b ao quadrado, a gente vai achar o quê? Menos 1 vezes 10 a menos 7 ao quadrado
vai dar 1 vezes 10 a menos 14. Tá certo? Tô fazendo rápido aqui porque só pra gente ganhar tempo. Mas se você pode fazer o passo a passo aí na calculadora, que você vai achar esse valor. Menos 4 vezes o A, que é 1. Ou seja, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 1 vezes 10 a menos 14 vai dar mais 1 vezes 10. Na verdade, 4, né? 4 vezes 1 vai dar 4, então 4 vezes 10 a menos 14. Se eu fazer esse cálculo aqui, como a potência é igual, basta eu somar os números que estão na frente. Então vai ficar 1 mais 4 vai dar 5. 5 vezes 10 a menos 14. Esse é o nosso delta. Aí, para facilitar, o que eu aconselho você fazer para você poupar tempo? Já calcula logo a raiz de delta. Porque já sabe que na fórmula não vai ter menos b mais ou menos raiz de delta. Então, raiz de delta, jogando na calculadora, aí você joga esse valor na calculadora. Raiz quadrada de 5 vezes 10 a menos 14. Você vai achar o valor de 2,23 vezes 10 a menos 7. Isso já facilita lá na hora, no final, para você jogar na fórmula de Bhaskara. Então, o que a gente vai ter aqui, então? Fazendo separação aqui. A gente vai ter que o x, só lembrando, x é quem? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, nosso x, que é a nossa concentração de H3 ou mais, vai ser igual a menos o b. Quem é o b? 1 vezes 10 a menos 7. Só que menos 1 vai dar mais 1. Então, 1 vezes 10 a menos 7. Só que, aí o que você repara? Você repara que se eu usar o valor negativo aqui, eu vou obter uma concentração negativa. Depois você pode fazer o teste. Então, geralmente, a gente só vai usar apenas o valor positivo. Então, a gente apenas vai usar menos b mais raiz de delta. Então, menos b mais qual é a raiz de delta? Como a gente fez ali, 2,23 vezes 10 a menos 7. Dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? O a é 1. Então, dividido por 2. A potência aqui é igual, então eu posso diretamente somar. 1 mais 2,23 vai dar o quê? 3,23 vezes 10 a menos 7. Isso dividido por 2. Então, eu chego à minha concentração de H3 ou mais, jogando 3,23 dividido por 2. Isso vai dar 1,615 vezes 10 a menos 7. O que? Mol por litro. Essa é a unidade da concentração. E, só que a gente quer saber o pH. Então, o pH basta a gente fazer o quê? Menos log dessa concentração. 1,615 vezes 10 a menos 7. Perfeito? Esse pH, nesse caso, se jogar na calculadora, vai dar 6,79. Tá certo? Esse vai ser o nosso pH dessa solução. Agora, a letra C, ele pede a solução 1 vezes 10 a menos 10. Que é o caso mais fácil, né? Por quê? Se é 10 a menos 10, inclui o terceiro caso, onde o pH é 7. Mas como que a gente prova isso? A gente vai ter que provar, né? Ou seja, a gente vai concluir, como a concentração é menor que 10 a menos 8, a gente vai ter que o nosso Ca vai ser muito menor que a nossa concentração de OH-. Isso vai considerar que o nosso Ca vai tender a zero, perfeito? Então, nessa fórmula aqui, o OH- é isso daqui. Agora, quem vai tender a zero vai ser o nosso Ca. Então, a gente fica com H3 ou mais igual Kw sobre H3 ou mais. Perfeito? Então, a gente vai ter o quê? Que H3 ou mais, lá no final, se você fazer desenvolvimento, vai ser raiz quadrada de Kw. Consequentemente, H3 ou mais vai ser 1 vezes 10 a menos 7. E o pH vai ser 7. Show? Então, fizemos aí, então, essa questão aí, a letra A, a letra B e C, cálculo de pH de ácidos e bases fortes. Então, vamos falar agora de pH de ácidos e bases fracas, para dar continuidade de matéria. Vamos fazer a mesma coisa, tratamento sistemático do equilíbrio. Primeira coisa, desenvolver as equações que representam. Vou supor, então, um ácido genérico HA, tá certo? Um ânion qualquer, não importa pra gente qual é o ânion. Então, se é um ácido, vai sofrer ionização, tá certo? HA mais água. Só que agora, como é um ácido fraco, ele vai ter uma ionização parcial, então ele vai ter um equilíbrio. Vai gerar H3 ou mais e o ânion a menos. E a gente tem ainda o equilíbrio da água. Água mais água, gerando H3 ou mais e OH-. Tá certo? A gente tem esses dois equilíbrios. Vamos para o balanço de carga. Balanço de carga. Somatória das cargas positivas igual somatória das cargas negativas. Então, a gente vai ter o quê? H3 ou mais igual de carga positiva. Carga negativa a gente tem o quê? A menos e OH-. Perfeito? Balanço de massa. Que a gente tem? Como é um ácido fraco, como a gente viu na aula passada, o balanço de massa vai ser o quê? A nossa Ca
vai ser o somatório, concentração A- junto com o ácido protonado, ou seja, HA. Por conta do equilíbrio, o HA também vai entrar na nossa fórmula. E agora, de constante de equilíbrio. O equilíbrio da água, nesse caso, como é ácido fraco, não vai ser tão influente pra gente o KW. O que vai ser influente agora pra gente vai ser justamente a constante de ionização do ácido, ou seja, o nosso Ka, tá certo? Como que a gente calcula Ka? A gente viu lá em mapa ácido-base, zona de predominância. Concentrações dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, a gente vai ter concentração de H3O+, vezes concentração de A- dividido pela concentração de HA. Perfeito? Montamos, então, todas as nossas equações possíveis. Agora a gente vai ter que estabelecer considerações para a gente poder chegar numa equação geral, tá certo? Para a gente poder calcular. Lembrando que nosso objetivo é calcular o quê? pH. Para pH, a gente precisa da concentração de H+, ou seja, concentração de hidrônio. Então, qual vai ser a primeira consideração que a gente vai fazer? Repara, no equilíbrio, quem é mais liberado, H3O+ ou H-? A gente repara que tem muito mais H3O+ sendo liberado do que H-. Então a gente vai fazer a seguinte consideração. A gente vai dizer que a concentração de H3O+ é muito maior do que a concentração de OH-. Isso vai implicar o que pra gente? A gente vai dizer que a concentração de OH- ela tende a zero. Então, onde tiver OH-, eu vou tender a zero. Ou seja, aqui, nesse caso, o OH- vai tender a zero. Então, eu chego que minha concentração de H3O+ é igual a concentração de A-. Primeira consideração feita. Tá certo? Então, com essa consideração, a gente pode fazer substituições. Ou seja, onde tiver A-, eu posso substituir por H3O+, porque eu não sei quem é A-. Então, eu tenho que saber por coisas que ou eu vou calcular o que eu quero descobrir, ou coisas que eu já sei. Então, A- eu não faço a mínima ideia de quem seja, mas H3O+ é o que eu vou calcular. Então, eu vou fazer substituição. Ou seja, no lugar de A-, eu vou transformar em H3O+. Pra que isso? Pra mim, e aqui também, ó. Aqui, ó, tá vendo A-? Eu vou substituir aqui também por H3O+. Tá show? Então, vou fazer essas substituições. Então, como é que eu vou... Da onde vai surgir a minha equação geral? A minha equação geral vai surgir da equação da constante de equilíbrio. O que eu vou ter aqui nessa constante de equilíbrio? Eu vou ficar com Ka igual concentração de H3O+, vezes A- vai virar H3O+. Agora H. H eu sei quem é? Não, eu não sei. Mas eu posso fazer uma manipulação aqui. Manipulação de onde? Do balanço de massa. É onde eu tenho HA. Eu posso... Tá vendo esse H3O+ aqui? Eu vou jogar pro outro lado subtraindo. Então eu vou chegar na equação aqui. Eu vou chegar aqui. HA vai ser igual ao quê? Ca menos a minha concentração de H3O+. Então eu vou substituir essa expressão aqui, no lugar do HA. Então, no lugar do HA vai virar o quê? Ca menos H3O+. Perfeito? Daí, o que eu vou ter? Posso desenvolver isso daqui. Como que eu desenvolvo? H3O+ vezes H3O+. Vai dar o quê? H3O+ ao quadrado. Isso aqui que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ficar H3O+ ao quadrado vai ser igual a Ka vezes Ca menos H3O+. Então, eu fico com H3O+ ao quadrado igual. Vou fazer aqui distributiva. Perfeito? Aqui vou ter que fazer distributiva. Vai ficar Ka vezes Ca menos Ka vezes H3O+. Repare que, mais uma vez, cheguei numa equação de segundo grau. É só eu organizar ela para ela ficar na forma completa. Então, eu vou ficar o quê? Então, organizando os membros, eu vou ficar o quê? H3O+ ao quadrado. Esse menos K vai virar mais Ka quando eu passar para o outro lado. Então, mais K vezes H3O+. Esse K vezes Ca está positivo, vai passar negativo. Então, vai ficar menos K vezes Ca. Isso é igual a zero. Chegamos, então, mais uma equação de segundo grau, que vai ser a nossa equação completa, a equação geral do nosso processo, para a gente poder calcular o nosso pH, a nossa concentração de H3O+. Mais uma vez, vai cair em Bhaskara, ou seja, o nosso H3O+ vai ser o nosso x, tá certo? Então, a gente vai ficar com a equação do tipo x ao quadrado mais K vezes x menos KCA igual a zero.
Então, para calcular, mais uma vez, ou seja, nosso H3 ou mais vai ser o quê? Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. E o delta, lembrando, mais uma vez, B ao quadrado menos 4AC. Show? Só que vai ter casos que a gente vai poder fazer uma segunda consideração. Pra gente poder, mais uma vez, né? Nem sempre a gente vai querer sair Bhaskara, né? Bhaskara dá trabalho, para você fazer na mão. Então a gente vai fazer uma segunda consideração. Qual vai ser a segunda consideração? A gente vai ter que fazer um cálculo antes. O quê? A gente vai ter que fazer essa seguinte divisão. CA dividido por KA. A gente vai fazer essa divisão, a concentração analítica dividida pela constante de acidez, que vai ser dado pelo problema. O problema é obrigado a te dar, você não é obrigado a gravar nenhuma constante de equilíbrio. Se essa divisão for maior do que 100, então você pode considerar o quê? Que sua concentração analítica ela é muito maior do que H3 ou mais. Então, o que isso vai provocar? Mais uma vez, uma tendência a zero aqui, ou seja, o nosso H3 ou mais vai tender a zero. O nosso H3 ou mais aqui, ó, nesse termo aqui de baixo, tá certo? Proveniente aqui da equação do balanço de massa. Então, o que eu vou poder fazer? Isso aqui vai tender a zero. Então, eu vou ficar apenas o quê? Vai ficar Ka igual H3 ou mais vezes H3 ou mais. H3 ou mais ao quadrado. Dividido por CA. Vai sobrar apenas CA. CA menos zero dá CA, né? Então, CA vai para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ficar o quê? H3 ou mais ao quadrado igual a Ka vezes CA. Diante disso, para eu tirar o quadrado, só extrair raiz quadrada. Então, eu vou ficar com o quê? H3 ou mais vai ser raiz quadrada de Ka vezes CA. Que a gente chega na nossa segunda equação, que é a nossa equação simplificada. Que vai facilitar a gente para poder fazer o cálculo. Tá, ela é fácil de fazer. Basta, se eu tenho o CA e o K, é fácil. Só que eu sempre vou poder usar ela? Não. Vai ter essa consideração. Você sempre vai ter que fazer, antes do seu programa fazer a segunda consideração, fazer essa divisão do CA dividido por K. Se der maior que 100, você pode utilizar ela. Só que tudo que é bem fácil, né, nos ajuda, tem seus prós e contras, né? Prós ajudam nos cálculos. E o contra é que ela sempre tem um erro associado, tá certo? Então, a gente sempre, quando a gente usa a equação 2, ela possui um erro associado. E o erro máximo permitido é de 5%. E para a gente evitar esse erro trapace, justamente tem que fazer esse cálculo aqui antes, tá certo? E como que a gente calcula o erro? O professor pode pedir para a gente calcular esse erro. Como que a gente calcula? A gente vai ter que a concentração de H3 ou mais na equação completa, ela vai equivaler a 100%, o valor correto da nossa concentração. Enquanto a nossa concentração simplificada vai ser X%. Daí eu faço regra de 3, simplesmente para calcular o meu erro. Só que esse X, como que vai ser o erro? O erro vai ser o quê? Você calcular 100 menos X, isso em módulo, tá certo? Porque o meu X pode ser maior do que 100 ou pode ser menor que 100. Você pode achar um X cento e poucos por cento, 105%, ou 97%, tá certo? Então, por isso eu sempre boto em módulo. O erro vai ser 100 menos X. Perfeito? Eu acho meu erro. Vamos fazer um exemplo para a gente poder entender isso? Vamos lá. Eu quero calcular o pH de uma solução que é 0,15 mol por litro de ácido acético. Ácido acético é um ácido fraco. Tanto é que ele deu Ka. O Ka deu o nosso pra gente 1,75 vezes 10 a menos 5. E ele quer que determine o erro percentual. Aí vem o negócio. Se o problema te pede o erro percentual, você vai ter que fazer das duas formas. Porque para calcular o erro, você precisa tanto da equação completa quanto da equação simplificada. Então, vamos lá. O que você vai ter que calcular primeiro? A gente vai ter que organizar, fazer todo o nosso tratamento sistemático, porque a gente não vai tirar a equação do nada, né? E não chega a equação geral do nada. A gente tem que chegar, mostrar as nossas considerações que a gente está fazendo. Então, vamos lá. A gente vai ter CH3COH mais água, tá certo? Isso vai ser um equilíbrio, porque é um ácido fraco, e vai gerar o quê? H3O+, e o ânion, nesse caso, vai ser o CH3CO-, que é o ânion acetato. Além disso, a gente tem o equilíbrio da água, que a gente também pode te apresentar assim, né? 2 águas, água mais água é 2 águas, então 2 águas gerando H3O+ e H-. Vamos lá. Balanço de massa. Primeiro, balanço de massa, nossa concentração analítica. Vai ser quem? Como é o ácido fraco, vai ser concentração somatória da concentração do ânion junto com a concentração do nosso ácido protonado. Perfeito?
Balanço de carga. Somatório das cargas positivas. Chegar aqui mais para baixo para a gente ter o espaço. Balanço de carga vai ser o quê? Somatório das cargas positivas igual ao somatório das cargas negativas. Cargas positivas, a gente tem H3 ou mais. Cargas negativas, que a gente tem CH3CO ou menos. E também tem hidroxila. Perfeito? A gente tem essas duas cargas negativas aí. Próxima coisa, constante de equilíbrio. Quem é a nossa constante de equilíbrio? Se é um ácido, então é nosso famoso Ka. Como que a gente calcula? Produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes. Então, quem é o produto? A gente tem H3 ou mais. E também tem CH3COH. E embaixo, quem é reagente? Apenas CH3COH. Por que a água não entra? A gente fala isso na aula passada. Se você não lembra, rever a aula passada. Mas é porque a água é o nosso solvente. Então, solvente não tem concentração, né? A gente vê isso lá em Física 1. Então, como a gente vai prosseguir a partir daqui? A gente tem que demonstrar todas as considerações. Então, vamos lá. Primeira consideração que a gente pode usar. H3 ou mais é muito maior do que OH-. Então, OH- vai tender a zero. Então, aqui, ó, a gente chega isso aqui, tende a zero. Então, a gente chega a H3 ou mais é igual a CH3COH-. Então, a gente chega a essa relação aqui. E aqui a gente pode substituir também, ó. Onde tem CH3COH-, a gente vai substituir por H3 ou mais. Perfeito? Agora vamos testar se a gente consegue fazer a nossa segunda consideração. Vamos lá, qual é a segunda consideração? A gente vai dividir concentração analítica dividido pela constante de acidez. Qual é a minha concentração analítica? Minha concentração analítica é 0,15. Qual é a minha constante de acidez? Constante de acidez, o problema deu 1,75 vezes 10 a menos 5. Então, agora a gente joga essa divisão na calculadora, pra gente saber o valor. Se a gente jogar esse valor na calculadora, o que a gente vai achar? A gente vai achar um valor de aproximadamente 8.571,4, que é muito maior do que 100, né? Por sinal, é muito maior do que 100. Então, se é muito maior do que 100, a gente pode fazer a segunda consideração, ou seja, a gente tem que CA dividido por K é muito maior que 100. Então, a gente pode considerar que o quê? Se eu separar aqui, pra gente não embolar os cálculos. A gente considera o quê? Que a nossa concentração analítica proveniente do balanço de massa é muito maior que H3 ou mais. Então, a gente chega a essa consideração. Então, no balanço de massa, a gente vai dizer que isso daqui, ó, tá vendo esse H3 ou mais aqui? Ele tende a zero. Perfeito? Ele vai tender a zero. Então, a gente chega à conclusão que o quê? Aqui no balanço de massa, que a concentração analítica equivale à concentração do ácido acético, tá certo? E a gente agora pode fazer as devidas alterações, tá certo? Aqui, na verdade, CH3COH-, embaixo CH3COH. Até confundi aqui. Só mudando. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, a gente vai ter que Ka vai ser H3 ou mais. Quem é meu ânion acetato? Pelo balanço de carga, a gente viu que é H3 ou mais. Quem é meu ácido acético? Pelo balanço de massa e as considerações que a gente fez, a gente viu que é igual a concentração analítica. Então, a gente chega à equação reduzida, perfeito? Então, a gente chega aqui, vai ficar que H3 ou mais ao quadrado é igual a Ka vezes Ca. Ou ainda, né, H3 ou mais é igual a raiz quadrada de Ka vezes Ca. Quem é o Ka? O problema deu 1,75 vezes 10 a menos 5. Quem é minha concentração analítica? 0,15. Show? Então, a gente acha agora quem é meu H3 ou mais. Fazendo essa multiplicação, eu acho um valor de 2,625 vezes 10 a menos 5. Tá certo? Só que isso aqui ainda tá na raiz quadrada. Vezes 10 a menos 5 não, vezes 10 a menos 6, perdão. 2,625 vezes 10 a menos 6. Se eu jogar na raiz quadrada na calculadora, isso vai dar 1,62 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Perfeito? Achamos, então, a nossa concentração de H3 ou mais. Só que agora a gente tem que calcular o erro. Tá certo? Para isso, o que a gente vai ter que fazer?
vai ter que usar a equação completa, tá certo? Antes de usar a equação completa, vamos só calcular o pH aqui, né? O pH vai ser o quê? Menos log da nossa concentração de H3 ou mais, ou seja, menos log de 1,62 vezes 10 a menos 3, que a gente achou. Então, se a gente fazer o pH, vai dar um valor de 2,79. Show? 2,79. Então, vamos lá agora calcular, então, pela equação completa, né? Para a gente poder ver e calcular o nosso erro percentual associado que a questão pediu. Então, como é a equação completa? Não vou demonstrar aqui de novo, né? Diante disso, agora, a gente precisa calcular a nossa concentração pela equação completa, né? Pra gente poder calcular o erro. Então, a gente vai usar a equação H3 ou mais ao quadrado mais K vezes H3 ou mais menos K vezes CA igual a zero, tá certo? Deixa eu usar então essa equação aqui para poder calcular na forma completa, tá certo? Então, a gente vai substituir os valores. Vai ficar o quê? X ao quadrado menos 1,75x 1,75 vezes 10 a menos 5 vezes x menos K vezes CA, ou seja, 1,75 vezes 10 a menos 5 vezes 0,15, que a gente calculou aqui, né? A gente calculou, deu 2,625 vezes 10 a menos 6. Isso é igual a zero. Daí a gente faz o delta, calcula b ao quadrado, ou seja, menos 1,75 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o c, que é menos 2,625 vezes 10 a menos 6. Jogando esse valor na calculadora, tá certo? Isso vai dar o valor de 1,05 vezes 10 a menos 5. Show? Extraindo a raiz quadrada desse delta, extraindo a raiz quadrada, a gente vai achar esse valor aqui, ó, 3,24 vezes 10 a menos 3. E a nossa concentração de H3 ou mais a gente vai ficar o quê? Menos B, ou seja, menos 1,75 vezes 10 a menos 5, mais 3,24 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Mais uma vez, vou jogar na calculadora, e isso vai dar 1,628, aproximadamente 75 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Tá show? Daí a gente consegue calcular então o erro. Então, esse valor aqui que a gente achou, 1,62875 vezes 10 a menos 3, está associado a 100%. O valor que a gente achou com a equação simplificada é o que? 1,62 vezes 10 a menos 3 equivale a x%. Faço essa regra de 3 na calculadora. Esse x vai dar o quê? Vai dar 99,46%. Então, nosso erro vai ser 100 menos 99,46. Show? Vai dar pra gente um erro de 0,54%. Desculpa o corte, né, que acabou cortando aqui uma parte do vídeo do cálculo, mas porque o celular acabou não gravando. Mas tá aí então os cálculos. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários quanto ao uso da fórmula e tal. Então, finalizado então, cálculo de pH de ácidos e bases fortes e fracas. Na próxima aula a gente vai resolver a lista de exercícios para poder praticar bem, tanto com ácidos como com bases. Então, até a próxima.